Teologicamente, quando a gente olha para esse cenário, isso já remete a gente ao que tinha acontecido no capítulo 3, quando Adão e Eva, ao pecar, eles se encontraram nus, ou se perceberam nus, por conta da vergonha que eles tinham do pecado. É óbvio que não era a nudez em si que trouxe o problema, mas como eles não sabiam o que era, aquela velha comportamento nosso humano de atribuir culpa às outras coisas e não àquilo que a gente acabou fazendo. E a primeira reação deles é procurar folhas de figueira e fazer as roupas, as primeiras roupas, a partir dos vegetais que eles tinham encontrado ali. E logo que Deus ele dá um jeito na circunstância toda, depois de ter conversado com eles e explicado que vai fazer de uma forma e de outra, Deus ele mata o primeiro animal, faz o primeiro sacrifício e logo em seguida, tá no whey aí, ó, o pessoal tá Aham. observando. Gente saudável é outra coisa, né? Nem vou trazer a minha Coca-Cola aqui para não assustar o pessoal. É, o café acabou hoje antes de começar a live mesmo. Entendi. Senão o contraste vai ficar muito grande. Né? É por isso que você ocupa um espaço menor da tela do que eu. Né? Então, assim, quando Deus ele resolve aí o problema de Adão e Eva, ele mata um animal e faz roupas de peles para ele, para cobrir a nudez. É óbvio que isso tem todo um simbolismo por trás disso, para mostrar a insuficiência das obras humanas em relação a aquilo que Deus vai fazer, né? E Deus ele estabelece como que é. Não, se você cometeu um pecado, morte precisa acontecer, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente tem esse segundo cenário de Abel e Caim oferecendo as suas ofertas, a gente percebe assim, Caim oferece daquilo que ele produz, por ser aquilo que ele produz. Por outro lado, Abel produzia ovelhas, e era pastor de ovelhas, porque ele construía isso, ou ele vivia isso para oferecer a Deus, já que naquela época eles não comiam carne, né? Diferente do que a gente pode fazer lá no Província de Salerno, que é comer um capreto à la cacciatora, que é o cabrito, um dos melhores pratos que eles têm lá. Marcelo tá na live aí também. Então, assim, eles não comiam carne naquela época. Então, quando o Abel ele é pastor de ovelhas, ele criava ovelhas para sacrifícios para Deus. Esse era o objetivo do que eles faziam Uhum. com a criação dos animais. Então, quando Caim oferece frutas, além de ele estar indo contra aquilo que Deus já tinha determinado no capítulo 3, como sendo a maneira de você oferecer a oferta pelo pecado, né? Além dele estar indo contra isso, ele estava tentando, pelas obras dele, alcançar o favor de Deus ou a salvação, vamos dizer assim. Que é uma matéria que vai ser repetida na Bíblia diversas vezes, até o Novo Testamento, a exaustão de que pelas obras nossas a gente não consegue fazer nada, nós dependemos inteiramente da graça de Deus. O animal, o sacrifício do animal, já simbolizava que um dia Deus vai enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai ser Jesus. Isso está simbolizado lá desde o início. Então, Caim está tentando fazer por sua própria conta, Abel está fazendo do jeito que Deus tinha ensinado, orientado para se fazer. Né? Uhum. Então, obviamente, Deus aceita uma oferta e rejeita outra oferta, e mais, aceita uma pessoa e rejeita a outra pessoa, porque não é só a oferta que é ruim, a disposição do Caim é ruim também em fazer aquilo ali. O coração. É. Então, Mateus, em resumo, o fato de Abel estar cultivando, né, trabalhando com animais, numa época em que o ser humano não estava comendo carne, mostra que ele estava fazendo isso com finalidade espiritual e não com uma finalidade para alimentação, por exemplo, como cultivar, né, vegetais, que nem o Caim fazia. Exatamente. O Caim, ele simboliza ali naquela ação o trabalho humano secular, vamos dizer assim, do dia a dia, De né? O subsistência básica. sustento, subsistência e tudo. O Abel dependia do irmão dele para comer, para se alimentar e fazer as coisas em geral. E a ideia era que o Caim usasse o Abel como um sacerdote, né? Então, o Caim era o secular, o Abel era o sacerdote, que vai começar devagarzinho a se delimitar
essas divisões, vamos dizer assim, de classes, de ações e etc. Então, o Caim, ao invés de buscar o Abel para fornecer para ele o material do sacrifício, assim como ele fornecia o alimento para Abel, ele vai tentar fazer por conta própria e aí desanda, né? O negócio desanda. Obviamente que o problema já é anterior a isso, mas aí isso é a concretização do problema.